Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor Cairo. Vamos para mais uma aula de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E na aula de hoje nós vamos estudar os marcos legais da BNCC através de questões. Vou colocar o material da tela e vamos nós. A primeiríssima questão do nosso material diz o seguinte: dentre os marcos legais que embasam e reafirmam a necessidade da Base Nacional Comum Curricular e encontram-se citados na mesma, tem-se-á. Primeiro, Lei número 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 2. Lei 8.709 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Constituição Federal de 1988. 4. Lei número 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE. E 5. Lei número 13.146 de 2015, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Está correto apenas o que se afirma em... Aí nós temos aqui as alternativas. Bom, turma, se você já leu sobre os marcos legais lá na BNCC, ou se não leu ainda e vai fazer a leitura, já sabe que nós temos a LDB como um marco legal. O que são os marcos legais? São as leis que fazem parte do embasamento da BNCC. A BNCC existe também por causa dessas leis, tá? É isso que significa. A LDB é uma delas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de sua importância, ela não faz parte do embasamento da BNCC. 3. Constituição Federal de 1988 também é um marco legal. 4. Lei 3.005 de 2014, que aprova o PNE, também é um marco legal. E, por último, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aí não é um marco legal, apesar também de ter a sua importância. Então, nós temos 1, 3 e 4. Veja bem, a LDB é a Lei Específica da Educação, então faz muito sentido que ela esteja aqui. 3. Constituição Federal de 88, é a Carta Magna do Brasil. Todas as leis de todas as áreas do Brasil estão dentro dela. Então faz sentido também que elas sejam um marco legal. E o 4, que é a lei que aprova o PNE, a Lei 13.005 de 2014, faz sentido também, porque a BNCC chega para que realmente nós consigamos alcançar todas as metas e diretrizes lá do PNE. Então também faz muito sentido. As outras leis têm importância, têm seu valor, têm suas características fundamentais, mas elas não embasam a BNCC, tá bom? Dá até para incluir aqui mais um documento, tá? Que é as diretrizes curriculares nacionais. Por que as diretrizes? Porque elas também dão o direcionamento para o que a base trouxe de novo. Então nós temos que a base não é criada do zero, tá? Existem esses marcos legais e especialmente as diretrizes, porque vão tratar dos direcionamentos dos currículos. Por isso que nós temos também as DCNs como documento importante e um marco legal. Mas a DCN não aparece aqui nas nossas opções, porém ela também faz parte, tá bom? Então, a alternativa A, 1, 3 e 4. Vamos para a segunda questão. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Sobre a BNCC, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeiro, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC têm como base o desenvolvimento de 10 competências e habilidades gerais que consubstanciam o aspecto pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Falso, apesar de parecer muito bonitinho, essa assertiva ela está falsa porque o correto é 10 competências gerais. Não tem essa palavra habilidades. É apenas um detalhe. Essa banca, CPCom EPB, da Universidade Estadual da Paraíba, ela realmente vai no detalhe e perceba muito bem isso aí, tá? Então, A1 aqui já está falso. Como você é aluna do QE, você já sabe que precisa ganhar tempo na prova, você já vai nas alternativas e já elimina aquilo que não aparece falso na primeira. Ó, B já está fora, porque começa com verdadeiro. C também está fora, começa com verdadeiro. D e E mantém e o A também. Beleza? Vamos lá.
Vamos para o 2. A Lei 11.125 de 2005 é um dos marcos legais da BNCC. Falso também. Essa lei não tem nada a ver com a educação. É uma lei lá do Ministério da Cultura. É uma lei que vai trazer informações sobre um prêmio lá da cultura. Então, tá fora. É um prêmio de artes plásticas Marco Antônio Vilaça. Então, você aí que é da artes vai reconhecer essa lei, tá bom? Uma lei de 2005, então nada a ver com nada. Vamos para a próxima. Falso aí, vamos ver de novo as opções. O que é que a gente consegue eliminar? Ó, o item A já está fora, porque diz que é verdadeiro, então já elimina o item A também. E elimina o item E. Ó, já temos uma resposta alternativa D, de Deus. D de Deus, ó, FF. Vamos ver as demais. A BNCC afirma de modo explícito o seu compromisso com a educação em tempo integral. Falso. Com educação integral, não em tempo integral. Estamos falando de educação que forma o indivíduo de maneira plena, de maneira integral. 4. A oferta de ensino religioso é obrigatório no ensino fundamental e médio. Veja bem, isso aqui é uma grande pegadinha, mais uma vez, no detalhe. A oferta do ensino religioso é obrigatória no ensino fundamental, no ensino médio não. Veja bem, a oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. A oferta é obrigatória e a matrícula, para ele ficar correto, né? Oferta obrigatória no ensino fundamental e matrícula facultativa. Aí ficaria perfeito aqui para ficar correto. Porém, colocou o médio aqui, ó. Então também está falso. E por fim, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva é uma das competências da BNCC e está verdadeiro. Fim de papo, então, alternativa D, de Deus. Show de bola. Vamos para a questão 3. COGEPS, UniOeste é a banca que trouxe essa questão. São marcos legais que embasam a BNCC, exceto... Gente, muito cuidado. Eu já ouvi muitos alunos falando que perderam questões por causa da palavra exceto e não tem atenção nisso, ó, tá em caixa alta. Se tá em caixa alta é porque já é para chamar a sua atenção. E às vezes está em caixa alta e negrito, já para dar um destaque, está chamando sua atenção. Exceto é o que está fora, é o que não é marco legal, é o que não faz parte, tá bom? Alternativa A, a Constituição Federal de 1988, que no artigo 205 reconhece a educação como o direito fundamental de todos, compartilhado entre Estado, família e sociedade. Isso daqui é um marco legal? É um marco legal. Por isso, não pode ser nossa alternativa, porque ele quer o que está fora, o exceto. Então, passa um xizinho aqui, tá bom? É um marco legal, mas eu não posso marcar, porque ele quer a exceção, ele quer o que está fora, beleza? B, os parâmetros curriculares nacionais, que definem que os currículos locais, a bibliografia especializada, o contato com outras experiências educacionais, formulam questões essenciais sobre o que, como e quando ensinar. Opa, achamos o nosso gabarito, nossa resposta é a alternativa B. Os PCNs, apesar de falar sobre o currículo, de ter informações relevantes, não é um marco legal da BNCC. As diretrizes curriculares, sim, como nós falamos anteriormente lá na primeira questão, mas os PCNs não. Por isso que a alternativa B é o nosso item correto, porque ele não faz parte dos marcos legais. C, a Carta Constitucional, que é o mesmo que Constituição Federal, que também é o mesmo que Carta Magna, que no artigo 210 reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Ó, falou de formação básica comum, está falando de
BNCC, que é a Base Nacional Comum, e respeita aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Também não pode ser nossa opção, mas ele também é um marco legal, tá? E a alternativa D, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a LDB, que nós sabemos que também é um marco legal. No artigo 9º afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, distritos federais e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Mais uma vez aí falando de Base Nacional Comum, falando de BNCC. Então, gente, ó, tá certinho aí a LDB também como marco legal, por isso que eu coloquei o X aqui, porque ele não pode ser marcado, gabarito alternativa B de bora estudar. Vamos para a quarta questão. CPCOM UEPB de novo, hein? Banca boa que traz questões relevantes. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um importante documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para todos os alunos da educação básica no Brasil. Para ser construída, teve como referência marcos legais importantes. Assinar a alternativa em que corresponde a eles. Alternativa A, Plano Nacional de Educação, PNE, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, DCN, Estatuto da Criança e Adolescente. Só está errado aqui, ó, o ECA. B, Constituição Federal, CF, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e Plano Nacional de Educação. E agora, professor, será que eu vou marcar a alternativa B? Será que eu vou marcar o B? Veja bem, a alternativa B, ela fala aqui, ó, diretrizes curriculares para a educação básica, Constituição Federal, PNE. Eu disse para você que as DCNs também fazem parte aí dos marcos legais da educação básica. E lá no texto da base, nós temos as novas DCNs, as novas diretrizes curriculares também como representante aí desses marcos, né, que também influencia na criação dentro da base, e nós podemos dizer que realmente as DCNs estão dentro dos documentos que vão funcionar aí, tá, como um representante também e influência para a construção da base. Talvez a banca não colocou essa opção como gabarito por tratar de novas DCNs, ou por acreditar que as DCNs não vão funcionar ali como um marco, né, uma lei, mas as diretrizes são obrigatórias. Então, é uma questão que cabe um questionamento, tá? É uma questão que cabe um questionamento. Porém, a banca colocou o gabarito como alternativa D, que tem Constituição Federal, LDB e PNE. Professor, mas e aí a alternativa B? Cabe um questionamento, poderíamos entrar com recurso para mostrar que as diretrizes também fazem parte desses documentos que vão contribuir, porque lá dentro do texto da base, lá na abazinha dos marcos legais, que embasa a BNCC, nós vamos ter a Constituição Federal, tá? Nessa seguinte ordem, nós vamos ter também LDB, nós vamos ter a própria DCN citada lá dentro do documento, tá? Que ela vai promulgar as DCNs, vai ampliar a organização, a questão do conceito de contextualização, o conceito de interdisciplinaridade, vai trazer a questão do conhecimento curricular contextualizado na realidade local, tá? Enfim, então tem várias particularidades que é preciso ser considerado, tá? E obviamente que as DCNs foram promulgadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Então, eu traria aqui as diretrizes para essa discussão, tá? Foi o norte das diretrizes curriculares, traçadas aí pelo CNE, que realmente vão fazer com que, inclusive, haja uma revisão do currículo mais lá na frente, tá? Então, toda essa concepção de conhecimento curricular contextualizado vem das DCNs, por isso que nós precisamos entendê-la também
como um marco legal. Então, cabe sim o questionamento. Eu estou fundamentando, explicando para você, porque a banca não considerou esse item como correto, talvez por ela ter entendido que não é uma lei, vamos dizer assim, né? Vamos pensar dessa forma. Mas ela teve uma influência, gerou uma influência dentro da criação da BNCC, tá bom? Então, alternativa C diz ali, ó, PCN, né? Ó, PNE, PCN, PCI não é. E a alternativa E, Constituição Federal, LDB e Estatuto da Criança, que é o ECA, tá? Então, gabarito da banca, a alternativa D e a alternativa B, cabe aí um questionamento como uma possível questão aí, possível recurso para considerar também as diretrizes, beleza? E a questão 5 fala sobre um dos marcos legais que embasam a BNCC, são as novas diretrizes curriculares nacionais. Olha aí, ó, a quinta questão já trazendo essa informação que a gente acabou de discutir, né? De 2010. Nela, salienta-se que as práticas educacionais precisam ter tratamento metodológico que evidencie o A. E aí eu acabei de explicar no fundamento da questão anterior sobre a interdisciplinaridade e contextualização, que é o nosso gabarito, a alternativa C de Cristo vive. E aí nós temos o nosso gabarito final, então, a alternativa C. Ensino-aprendizagem está fora, planejamento, avaliação, inclusão e acessibilidade, saberes e os costumes nacionais. Falando de realmente tratamento metodológico, só pode ser interdisciplinaridade, que as interações das disciplinas, a cooperação entre as disciplinas e a contextualização, que tem como conceito a questão da inclusão, da valorização das diferenças, o atendimento à pluralidade, à diversidade cultural, o resgate e o respeito às manifestações de cada comunidade. Então, nós temos aí essa contextualização nesse sentido, tá bom? Por isso que é a alternativa C, tá aqui o nosso gabarito, no finalzinho. E assim nós concluímos mais uma aula dessa playlist maravilhosa de BNCC, tá? Grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu!